inteiro conosco. É sobre o Espírito Santo que nós vamos falar hoje. Hoje eu quero trazer um tema diferente para você. O nosso tema se chama Quem tem azeite não afunda. Olha aí para o seu vizinho e fala: você tem azeite? Pergunta para ele: você tem azeite? Olha aqui para mim: quem tem azeite não afunda. Vamos falar? 1, 2, 3 e... outra vez. Olha para o seu vizinho e diga: amém. Faz sentido para você ou não faz? Então vamos lá, nós vamos começar com o Salmo de número 32, versículo 4 e 6, 4 ao 6, Salmo 32, do 4 ao 6, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Quem diz amém para essa palavra? Tem mais, Eclesiastes 9:8. Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Que óleo que era usado para a unção na cabeça? Diga: azeite. Era o azeite santo, separado para a unção sacerdotal, para ministrar a unção do poder, a unção do Espírito Santo. O conselho desse sábio, o escritor de Eclesiastes é Salomão, né? Por isso que eu estou dizendo que é o conselho de um sábio, um homem que observou tudo na vida, o bem e o mal. Ele chegou a uma conclusão: não pode duas coisas, não pode estar com a veste suja e não pode faltar óleo na cabeça. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes, limpas, sem mancha, sem rotura, sem mácula, e jamais falte o óleo na sua cabeça. Vamos parafrasear, vamos juntar: e quando vierem as muitas águas, elas não te atingirão. Quem tem azeite não afunda. Você precisa entender esse princípio hoje. Essa palavra de hoje tem a ver com a pessoa do Espírito Santo. Quem ama o Espírito Santo aí? Deixa eu falar uma coisa que eu andei reparando. Eu reparei comigo mesmo. Geralmente tudo que a gente ora é Deus, 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 Jesus, 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 e a gente esquece de orar o Espírito Santo. Não faz sentido para você? Se Deus é três, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a gente fala com Deus e o Espírito Santo é Deus, então nós também podemos orar ao Espírito Santo e orar com o Espírito Santo. A regra é a mesma, sempre em nome de Jesus. Você ora ao Pai e você ora ao Espírito. Você fala com o Pai, você fala com Jesus, mas é necessário também falar com o Espírito. Que momento você deve falar com o Espírito Santo na sua oração? Momentos como, por exemplo, tomadas de decisões. Momentos, por exemplo, na hora de fazer escolhas importantes. Momentos onde você está completamente atordoado. Não tem aquela hora da vida que parece que a gente tomou um golpe na cabeça, ficou tonto, não consegue enxergar as saídas, não consegue tomar decisões, não consegue ter uma escolha sensata. Pior do que você não saber o que fazer, é quando você tem 3, 4 opções e todas parecem boas. Qual será que é a correta? Já te aconteceu isso? Geralmente as pessoas me procuram: bispo, ora aí porque eu perdi o meu emprego. E eu falo para eles assim: presta atenção, Deus vai te abrir essa porta, e vai ser essa semana. Quem precisar já vai recebendo, né? E já vai ser essa semana, e preste atenção no que eu vou te falar. Deus vai te surpreender, você vai ter 3 opções, vai vir de tal jeito que você vai ter que saber o que escolher. Dali a pouco vem a pessoa, me procura, fala: bispo, a palavra cumpriu. Eu estou com 3 opções aí, apareceu, eu não sei que porta que eu entro, porque todas parecem boas. Essa hora a gente precisa do Espírito Santo. A gente precisa do Espírito Santo para ter conversas difíceis. Conversas difíceis. Conversas difíceis são importantes.
Conversas difíceis são difíceis, mas depois de tidas, inauguram novos começos, trazem resoluções. Quem concorda comigo que é difícil ter uma conversa dessa sem o Espírito Santo? É verdade ou não é? Muito importante ter o Espírito Santo, principalmente para você não falar bobagem na hora da conversa, porque muitos dos problemas que nós temos, nós criamos por causa da boca mal administrada, porque falhamos na maneira de falar. Existe a maneira certa para falar, existem as palavras corretas para usar. Eu preciso do Espírito Santo para me ungir o vocabulário, porque eu tenho ele. Eu só preciso de alguém que me direcione na hora de pensar cada palavra, escolher para formar as minhas frases. Por isso que de vez em quando pessoas caem de posições importantes só por causa de uma palavra que deram numa entrevista, porque fizeram uma declaração infeliz e aquilo repercutiu mal. Se ela tivesse dito a mesma coisa, selecionando melhor as palavras, com certeza o efeito catastrófico não aconteceria, seria diferente, talvez até criasse algum problema, mas não derrubar um valente, né? Derrubar uma pessoa proeminente, importante. Então, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso muito que Ele me guie na escolha das minhas melhores palavras. Digo, o Espírito Santo é o Deus que habita em mim. Ele é possuidor de todos os atributos do Pai. Ele é eterno, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele pode tocar os nossos corações, Ele pensa, Ele sente, Ele escolhe. A Bíblia fala para a gente não entristecer ou não extinguir o Espírito Santo, justamente porque passos dados errados podem afastar a presença de Deus da minha vida. O pecado, você viu o Salmo 32, o Salmo de Davi, ele falando sobre os seus pecados, o afastando da graça de Deus. Mas ele fala que quando se confessou o pecado, se arrependeu, se limpou e tornou as vestes alvas, então o azeite, o óleo veio, e quando vieram as muitas águas, ele não se afogou, ele não afundou nelas. Davi é um homem de experiência com isso para ensinar para nós, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu quero que você pense comigo, por qual razão a gente tem altos e baixos na nossa vida espiritual? Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Como é que pode uma pessoa que aceitou Jesus, que veio ao altar, teve experiências com Deus, que foi batizada com o Espírito Santo, passou uma revisão de vida, um chacoalhão espiritual, que teve nuances sobrenaturais maravilhosas, experimentou milagres, passa um tempo, está lá capenga, está frio, não tem mais prazer de vir na igreja, acha que o culto não fala com ela, ou na verdade ela não quer que fale mesmo, porque ela está pensando em outras coisas agora. Como é que pode esses altos e baixos ser feito gangorra, ora em cima, ora embaixo? Da mesma forma, na vida acontece também. Por que a gente afunda espiritualmente? Como emergir de novo naquilo que a gente já foi um dia? Qual que é o sentido, por exemplo, de uma vida de fé, de um cristianismo sem evolução espiritual? Você continua o mesmo crente de 5, 10 anos atrás, de alguns do começo do ano. Nós já estamos em julho. O que foi que evoluiu espiritualmente, no seu entendimento, na sua comunhão com Deus, no seu relacionamento com o ministério, no serviço da obra do Senhor, da casa de Deus? Até que passo você já avançou? Por que não avançou? Por que essas coisas acontecem? Eu preciso me questionar e querer entender esses porquês, essas baixas espirituais. Talvez alguém aqui se pergunte, né? Por que ontem eu estava espiritualmente mais fervoroso e hoje eu não estou? A gente pode ser mais amplo ainda. Por que baixas acontecem, por exemplo, no casamento, na família, no ministério, nos negócios, nas finanças, na energia de vida? Por que essas baixas acontecem? Que lições espirituais a gente pode tirar dentro desses dois textos e mais algumas histórias da Bíblia, sobre você nunca se afogar, nunca afundar quando vierem as muitas águas? Porque quem tem azeite não afunda. Quem tem azeite não afunda. Eu quero te dar o primeiro ponto. O primeiro ponto é que a vida espiritual, ela respeita o princípio natural da densidade. Na verdade, tudo que a gente tem na terra é reflexo do que a gente tem no etéreo. Tudo que é palpável é reflexo
daquilo que é sobrenatural. Deus disse: haja luz, e houve luz. Foi depois que o etéreo foi proferido, que o material veio a existir. Tudo é energia, e a energia procedeu da palavra de Deus. A matéria existe à base de energia. Existe um princípio físico-químico chamado densidade. Esse princípio da densidade vai explicar alguma coisa para a gente hoje. E densidade fala de espessura, fala de volume, de corpo. E a fórmula da densidade na matemática, tá? Isso é ciência. Na matemática é D é igual a M sobre V. Ou seja, densidade é igual a massa sobre volume, dividido pelo volume. E aí então você tira a densidade das coisas que você quer calcular. Tá bem? Então, a gente vai fazer uma coisa diferente aqui para entender isso hoje. 2 elementos, né, que a gente vê na Bíblia: água e azeite. Água e azeite. E aí entra essa questão do princípio da densidade. Vamos lá, você conhece o ditado: água e óleo, mais forte, água e óleo não se misturam. Por quê, professor? Por causa da densidade. Porque a densidade de um é incompatível com a densidade de outro. Porque um é mais denso do que o outro, logo quando eles se tocam, existe uma separação clara. Você já sabe do que eu estou falando, porque você já viu isso na prática, e eu vou mostrar hoje de novo, tá? Água e azeite. Em Salmos a gente viu sobre as águas que vêm para nos afogar, para nos afundar. E depois você viu o segredo bíblico de que se eu andar em santidade, em separação para Deus, de acordo com o ensino da palavra de Deus, eu tenho o azeite na minha cabeça. Então a densidade do azeite é diferente da água. A água e óleo não se misturam. Então vamos lá, quem que é mais pesado? Quem é mais denso? A água ou o azeite? Nessa hora o cara fala em alemão, né? Porque ele não sabe se é água, ele não sabe se é o azeite, não lembra a lição. Alguns lembram. Tem gente aqui que não pode errar, Marcão. Pelo amor de Deus, não erra essa, hein? Quem é mais denso? A água ou o óleo? Vamos lá, vamos ver como é que é isso, tá? Então, eu fui pesquisar, porque eu estava meio enferrujado. Essa área não é muito a minha não, né? Mas a densidade do azeite em grama por centímetro cúbico é 0,92. Eu estou falando exatamente dessa coisinha aqui chamada azeite de oliva. Quem gosta? E esse aqui é chileno, é do bom, hein? Tira os olhos. Esse é meu, é lá de casa. Tu vigia. Vai cobiçar o azeite do bispo, tá lascado. Tá bom? Vamos lá. E o da água é um inteiro. A densidade do azeite é 0,92. E a densidade da água é um inteiro. Então, quem é mais denso? A água é mais densa. Dá a impressão que é o contrário, né? O óleo que é grossinho, né? E a água, né, que é molinha, né? Não, a água é mais densa do que o óleo. Então, água e óleo não se misturam. Então, a densidade da água é maior do que a do azeite. E aqui está a água. E aqui está o azeite. Se eu derramar isso daqui, o que vai acontecer? Gente, dá para comer uma pizza inteira com isso que eu joguei aqui, né? Perdi o coração no óleo mesmo. Dá uma olhada, gente. Dá para ver aí? Ergue alto, Alan, sem derramar na cabeça, irmão, por favor. Conseguem ver? Está vendo que o óleo está lá em cima flutuando? Não mistura. Água e óleo não mistura. Diga para o teu vizinho: quem tem azeite não afunda. Mas você tem que apontar para cá. Aponta para cá, fala para ele: está vendo lá, ô Zé? Quem tem azeite não afunda. Por que a gente está afundando nas coisas? Porque está faltando o quê? Azeite. Quem é que traz o azeite na nossa vida contra as muitas águas que querem nos afogar? É o Espírito Santo. Obrigado, Alan, pode colocar aí. Você vê que menino, vamos dar uma salva de palmas. Cara, nem chamei, o cara veio. Genial. Olha só, né? Então, quando vierem as águas, você não vai afundar. Por quê? Porque você tem azeite.
Porque você escolheu o Espírito Santo, porque você resolveu buscá-lo. E ter o Espírito Santo não é só falar assim, então tá bom, então eu tenho o Espírito Santo. Não funciona assim, cara. É diferente. O Espírito Santo é sensível, e ele é Deus. Ele sabe todas as coisas, ninguém engana o Espírito Santo. Ele não é aquele bobinho que você, pombinha tal, tá, vamos ver se você pega a pomba na mão. Ela chega no teu pé, mas quando você faz assim, ela vai. Ela sempre está de olho se teu movimento é de confiança ou não. Nós estamos nos movimentando espiritualmente toda hora. Sabe, gente, às vezes a gente vai fazer coisas ruins escondidas, a gente não quer que ninguém veja. Só que não importa onde você vá, Ele está te vendo. Ele está te vendo. E entenda uma coisa, não é o que você quer fazer porque você acha que isso vai ser um tempo de prazer de alguma forma, mas é aquilo que você precisa fazer, porque isso vai te render prazer eterno. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele está o tempo todo conosco. Ele não escolheu esse templo feito por mãos humanas para habitar, Ele escolheu o nosso interior. Nós somos o tabernáculo onde o Espírito Santo habita. O Espírito Santo escolheu morar em nós, Ele está aí. Quem já recebeu a Jesus? Quem ouviu a palavra, creu e recebeu Jesus? Você tem o selo do Espírito Santo na sua vida, você já é selado. A questão é, você já é batizado, você já imergiu, você já mergulhou, você já se sepultou nele, você já fez uma entrega completa, total e irrestrita, você tem o buscado pelas manhãs, você tem convidado a ele participar da sua noite de sono com você, guardando a sua mente, quando o seu subconsciente está completamente vulnerável, sem condições de defesa. Você tem chamado ele para as suas conversas difíceis, para quando você, de alguma forma ou de outra, por questões profissionais, por ética de relacionamento ou mesmo familiar, você é obrigado a entrar em alguns ambientes que você como cristão jamais entraria por decisão própria, mas às vezes, por essas questões profissionais, éticas relacionais ou éticas familiares, a gente é obrigado a comparecer em certas coisas que não seria o ambiente mais escolhido por nós. Porque a gente sabe que a presença de Deus não está lá naquele lugar, então a gente pede que Ele que está conosco, permaneça conosco naquela ocasião onde nós estamos precisando dEle. Eu já trabalhei no fórum como auxiliar do juízo, na época que eu estava concluindo o curso de Direito, eu fui nomeado para essa função, eu fazia atos de juiz, desde que o juiz confirmasse os atos com a assinatura dele, E eu entrei em cada boca, irmão, entrei em boca de fumo, entrei em casa de prostituição, fazendo blitz para procurar menores envolvidos, nesses dois tipos de ambiente, e eu vou falar para você, eu preferia não ter entrado naqueles lugares. Entrei fardado, acompanhado da polícia, da promotoria, mas eu tive que entrar, flagrei coisas absurdas, que os meus olhos, se eu pudesse evitar, eu gostaria de não ter visto, mas eu vi. E você sai daquele lugar com aquela cena impregnada na mente, e essas cenas horrorosas, negativas, não são boas coisas para você trazer para o teu mindset. Você precisa do Espírito Santo depois para limpar aquilo que você foi obrigado a contemplar. Nesse meu caso, por causa de uma ética profissional. Às vezes acontece em família, às vezes acontece em relacionamentos, às vezes acontece a contragosto. Você foi tomado de assalto pela situação, não queria ter visto aquilo. É o Espírito Santo quem nos ajuda. Então o que eu preciso? Eu preciso de azeite. E quem tem azeite, não afunda. Quem tem o azeite não afunda. Então, queridos, Salomão orientou em Eclesiastes 9:8 para a gente manter a veste alva, sem mancha, para não haver falta de azeite. Isso significa o quê? Que quando você se santifica, quando você amolda o seu procedimento ao estilo de vida de Jesus Cristo, quando você busca na sua vida como prioridade, estar o mais próximo daquilo que o Senhor Jesus mostrou em vida, e você se aproxima disso, mais azeite você traz para dentro de si. Quanto mais perto do procedimento de Cristo, mais santo eu estou. Purificar os meus olhos, purificar minha mente, purificar meu tato, meu paladar, meu olfato, minha audição, minha visão.
santificar todas as coisas para que o pecado não venha ter domínio sobre mim e me atrair para algo que vai me causar problemas, às vezes pelo resto de uma vida toda. Eu preciso do Espírito Santo, eu preciso de azeite. Então, se você detesta uma vida efeito gangorra, agora eu estou em cima, agora eu estou embaixo, agora eu estou em cima, agora eu estou embaixo, é necessário hoje que você volte para dentro de si, e que você faça uma autoavaliação em como está a sua condição, e você talvez encontre os porquês, e esses porquês não vão estar distantes de um entendimento, de que nós vamos descobrir que nós mesmos é que estamos falhando em alguns quesitos espirituais, para nos aproximar dele, a quantidade de oração, a sua qualidade de vida de oração. Tem crente que não jejua faz 5 anos, você nem lembra o que é jejuar, e a Bíblia fala sobre jejum e oração como uma prática constante, da busca da presença de Deus. Até as pessoas de forma natural hoje em dia, pela medicina ou pelo cuidado do corpo, estão entendendo que o jejum é uma bênção, porque quando você jejua, você come todas as moléculas de gordura, o seu corpo começa a ser reprogramado, e todas as toxinas do seu corpo começam a ser eliminadas. Tem pessoas hoje que são praticantes do chamado jejum intermitente, elas só comem por um período de 4 horas por dia, uma alimentação completamente balanceada, orientada, nutricional, para que ela possa ter um melhor desempenho físico. Esses dias eu tenho falado para vocês, porque isso tem me preocupado, eu estava com problemas sérios de labirintite, dor de coluna, dor aqui na articulação, no joelho, para todo lado, complicado, eu cheguei a perder, teve um domingo que eu não pude vir pregar, a bispa veio sozinha, porque eu estava com uma crise de labirintite terrível. Isso aconteceu, eu liguei meu sinal de alerta, eu comecei a estudar por que isso estava acontecendo. Eu descobri que eu estava com, acredite se quiser, eu estava com peso acima do meu normal, que eu nunca tive antes. E aí então eu comecei, por causa dos problemas de saúde, eu comecei a estudar e equilibrar a minha dieta. E aí eu retirei algumas coisas que pareciam que eram saudáveis, mas elas eram inflamatórias, e estavam me causando problema. E quando eu tirei, passado um tempo, as coisas começaram a desaparecer, as crises de labirintite foram embora, as dores de articulação foram embora, a inflamação foi embora, os níveis de colesterol melhoraram, se ajustaram, e aí então a saúde voltou. E um dia a bispa me pede para passar na farmácia antes de vir para casa, e eu, na hora de sair da farmácia, uma balança do lado. Já havia 2 meses que eu estava nessa pegada, mas a última coisa que eu estava preocupado era com peso. E aí de repente a balança está ali, né? Eu falei, por que não? Deixei a sacolinha de lado, tirei o celular, a chave do bolso, porque é isso que deixa você gordo, irmão, é o celular e a chave no bolso a hora que você sobe na balança. Relógio, tire o relógio pesa uns 15 quilos, tire esse negócio, aí você só, se puder tirar o calçado, você vai emagrecer mais uns 17 quilos, tá bem? Muda tudo, né, irmão? Muda ou não muda? Né? Faz toda a diferença. Aí então, que por isso que os irmãos têm aquela balancinha no chão do banheiro, né? Porque daí peladão, né? Vai lá e sobe, perde uns 50 quilos, né? Sem roupa. Então tá, o problema, irmão, não é, olha para o seu vizinho e fala assim, você tá legal, meu irmão, é seu celular, a chave, a roupa e o relógio, é isso aí que está atrapalhando. E eu resolvi subir no negócio, até tirei a sacola, que tinha uma dipirona que pesa pra caramba, eu coloquei do lado, tirei o celular, tirei a chave do carro, subi na balança. Quando eu olhei, eu estava com 5 quilos a menos, 5 quilos em 2 meses, e eu vou dizer uma coisa para você, eu como carne assada todo dia, sou milionário sim. Se é isso que você pensou, é verdade, eu sou mesmo, porque eu sou filho de Deus, poxa, eu tenho azeite, eu não afundo, não é? Como, irmão, e gasto menos do que você que come lanche, porcariada na rua, acredite se quiser, é verdade ou não é? É verdade, e perdi peso comendo, e comendo gostoso e bem, e sumiu tudo que é enfermidade. Então a gente precisa ter esse cuidado, tenha esse cuidado, porque essas coisas prejudicam a sua vida. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Como que eu posso dar o meu melhor para a obra de Deus, se eu estiver enfermando, dolorido, não consigo subir essa escada? Como é que eu vou fazer isso? Não dá.
Deus me livre, dá um troço aí. Gente, quem é mais próximo meu sabe, eu fiz 2 ressonâncias seguidas, em 2 meses seguidos. A gente pensou que eu estava com um tumor na cabeça, por causa dos sintomas. Eu tive que investigar, estava assustado. A minha esposa assustou, o bispo assustou. E nessa hora eu pergunto: herói morto ganha guerra? Não ganha. Então você tem que se cuidar, porque daí você está sempre pronto para a hora que o Senhor precisar usar você como canal de bênção. E Deus vai te usar muito nesse ano, Deus vai te usar muito nesse mês ainda, Deus vai te usar muito. Onde você pisar a planta do teu pé, o Espírito de Deus vai entrar com você, o Espírito de Deus vai entrar na sua casa, que está aquela tribulação lá dentro. Você vai ser o ambiente de paz que aquela casa precisa. Do mesmo jeito que entra uma pessoa capirombada e traz um peso no ambiente, você vai ser aquela pessoa abençoada, que vai entrar nos ambientes. Sua sala de aula vai ficar leve, seu ambiente de trabalho vai ficar leve, seu departamento que você trabalha vai ficar leve, a quadra que você mora da sua casa vai ficar leve, porque Satanás, quando vier com as muitas águas, vai encontrar azeite em você, e ao invés de você afundar na onda dele, você vai flutuar e vai passar por cima, porque tem azeite não afunda. Quem tem azeite não afunda. Olha para o teu vizinho e fala: irmão, tu está afundando por falta de azeite. Tem que buscar o azeite, não o do bispo. Amém? Busca o azeite do Espírito Santo. Busca o azeite do Espírito Santo. Jesus e Pedro, aconteceu uma cena, um flutuou, o outro afundou. Quem se lembra? Mateus 14, 28 ao 33. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, olha para o teu vizinho e fala: prontamente. Jesus sempre está pronto, Ele está pronto para te socorrer. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé. Deu um ovo nele, foi ou não foi, irmão? Tomou a bronca, tomou ou não tomou? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe por que Jesus deu uma bronca? Porque incredulidade é pecado também. Pecado não é só fumar, beber, bater nos outros. Incredulidade é tão pecado quanto, e prejudica você tanto quanto, e coloca você num ambiente de trevas tanto quanto qualquer outro pecado moral ou pecado físico. A incredulidade ofende a Deus, porque a promessa de Deus é fiel e Ele não falha. Então, ele não creu, por isso que aconteceu ali. Vamos lá, até onde que eu falei? 33, mais 2, vai. Subindo ambos para o barco, cessou o vento, né? E os que estavam no barco o adoraram, se prostraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Eu estou com um sentimento no meu coração, que eu vim para cá para te dizer essa frase hoje. Eu vim para cá para dizer para você, que igual aqueles homens do barco olharam para Jesus e falaram: verdadeiramente você é filho de Deus. As pessoas lá fora vão ver você flutuando enquanto muitos estão afundando, e eles vão falar: verdadeiramente você é filho de Deus. Eu quero saber onde é que é a tua igreja, me convida, eu quero fazer uma visita lá, porque o que está acontecendo com você, eu estou vendo a diferença. Irmão, a igreja que a gente quer, a gente é, né? A gente faz. Você quer ser uma igreja ungida? Não deixa faltar azeite para a tua vida. Não adianta o bispo ser ungido sozinho. Todo mundo aqui tem que ser ungido. Eu sou ungido, você é ungidinho. Quero ouvir um amém. E o bispo Rodovalho é ungidão, né? A gente é ungido. A gente faz a diferença. As pessoas vão ver você flutuando enquanto muitos afundam. Verdadeiramente esse é filho de Deus. Jesus sempre representou com excelência o termo estatura do varão perfeito, que o apóstolo Paulo disse numa das suas cartas. O dia que o azeite entrou na vida de Jesus, lembra? Quando ele foi batizado por João, ele sendo Deus, e ele sendo ungido, ele se submeteu a uma liderança humana, para que não escandalizasse as pessoas. Esse é meu filho amado, por isso que eu tenho prazer nele, porque ele faz a coisa certa, e o Espírito Santo vai e ajuda ele.
vai e leva o poder junto com ele. Ele está num corpo físico, ele precisa do sobrenatural, e o Espírito Santo veio, daquele jeito, pomba, ela não faz contato com quem ela não confia. E aí então Jesus, cheio do Espírito Santo, com poder, curou os cegos, deu ouvido aos surdos, deu pernas aos coxos, até vida aos mortos ele deu. Ele fez coisas sobrenaturais, e ele disse: se você andar comigo, você vai fazer coisas maiores do que aquelas que você viu eu fazendo. Porque quem tem azeite, não afunda. Jesus não afundou, Jesus pisou sobre as águas, e Jesus foi andando firme sobre as águas. Olha a diferença do que é enfrentar as tempestades. A mesma tempestade para o corpo físico de Jesus era a tempestade para o corpo físico de Pedro. Jesus deu uma palavra para Pedro, Pedro falou: se o Senhor mandar eu vou, e Jesus falou: vem. Então ele estava debaixo de cobertura, proteção e autoridade. Tinha uma palavra de uma liderança séria na vida dele, nada mais nada menos do que Jesus. E aí então Pedro vai. Aí eu pergunto: Pedro andou ou não andou por sobre as águas? Eu não critico Pedro, querido, eu admiro muito Pedro, porque ele conseguiu fazer algo extraordinário que nenhum outro homem experimentou além dele. Ele pisou sobre as águas, e por um tempo ele ficou, ainda que tenha afundado, ele fez o que ninguém aqui dentro fez. Confere? Ele fez. Mas a Bíblia dá um alerta, está vendo? Ainda que você vá debaixo de uma palavra, ainda que você esteja exatamente junto com a sua cobertura espiritual, se você tiver um traço fora do parâmetro, você pode afundar. A incredulidade afasta o azeite. O que traz o Espírito é a fé. Se você falha na fé, é aquela hora que você afunda. E é aquela hora que, ao invés da unção tomar conta de você para coisas extraordinárias, o medo toma conta de você para coisas vergonhosas, para experiências ruins. Ele teve medo, então ele afundou. Ele foi bem enquanto ele estava com os olhos fitos em Jesus Cristo, mas bastou ele dar mais confiança para a força das águas e por sopro dos ventos do que para Jesus, que a incredulidade, como eu já disse, que é pecado, tornou ele mais denso, e ele acabou afundando nos problemas, porque é isso que significa aquelas muitas águas e aquele vento. Isso acontece com todo mundo. Depois, um terceiro ponto, já para a gente ir encerrando, tem outra história parecida, mas num outro contexto, a história de Elias e da viúva de Sarepta. Elias e a viúva de Sarepta, está em 1 Reis 17, do 8 até o 24, 1 Reis 17, do 8 ao 24, vamos lá comigo? Eu vou fazer a leitura sem parada, tá? Vamos tocando. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai-te a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. A somente, tipo, juro por Deus, né? Foi o que ela falou, aqui está em outro jeito, mas o que ela, cara, eu juro por Deus, eu não tenho nada lá em casa. Olha lá, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nada cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Além de viúva, não ter o marido, ela tinha um filho que era dependente dela, né? E para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Diga misericórdia. Ela tinha azeite e ia morrer. Olha que doideira. Vai. Elias lhe disse, vira para o seu irmão e diga para ele: não temas. Disse: não temas, vai e faze o que disseste. Ó, igual Jesus. Ó, se é o Senhor, posso ir aí? Pode, vem. E ele foi e andou, certo? Ela tinha também uma palavra de autoridade, era o profeta Elias.
Era o homem mais ungido, o homem de maior autoridade em todo o reino de Israel naquele momento. E ele deu uma palavra, ele disse: vai e faz o que eu disse, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora, depois farás para ti mesma e para o teu filho. Moral da história: entregue a 10ª parte, dá o dízimo, dá uma primícia. Faz o bolo meu primeiro, não vai faltar para você, eu só estou falando, pequeno, faz um para mim, usa isso, coloca aqui, vai, põe no altar, no terreno fértil, porque assim diz o Senhor. Aí vem a palavra, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Enquanto tiver problema, escuta, você vai se tornar a maior fornecedora de farinha e azeite numa terra que não está dando trigo e que também não está dando oliva. Que coisa! Porque, pode tocar. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim, não vacilou, ela foi e fez. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de um homem, de Elias. Vai. Depois disso, olha só, na unção, na obediência, na submissão, ofertando, dizimando, primiciando, sustentando a obra de Deus, literalmente, porque o profeta estava hospedado aquele período na casa dela. O homem ungido da terra estava na casa dela, e o que aconteceu? O filho dela ficou doente. Quem não tem azeite, essa hora afunda. Eu dei meu dízimo e eu fui demitido. Eu estou fazendo corrente para o meu pai converter e ele brigou comigo. Eu estou fazendo campanha para minha mulher me obedecer e cada dia ela manda mais em mim. E assim vai, né? O que está acontecendo? Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa. E o pior, imagina quantas orações eles fizeram. O cara estava lá. Imagina quanta imposição de mão. Faltava azeite para ungir o menino, gente. Não faltava, ela era dona da fábrica de azeite que abastecia a cidade agora. E a doença se agravou tanto que o menino, aconteceu o que com ele? Morreu. Ai meu Deus, e agora? Vai. Então disse ela para Elias, ai o perigo. Olha para o seu vizinho e fala: vale da decisão, ou você flutua ou você afunda. Essa bateu na trave, rolou na linha, vai sair lá do outro lado, graças a Deus não vai fazer gol contra. Presta atenção aqui, ó. Então disse ela a Elias: que foi que eu fiz, homem de Deus? Você veio aqui para me trazer à memória a minha iniquidade, matar o meu filho? Jesus, a culpa é do profeta agora. E ele lhe disse: me dá o teu filho. E tomou-o dos braços dela e o levou para cima, para o quarto, longe dela. Ela não estava em condições de estar nesse momento, onde ele mesmo se hospedava, o quarto que ele dormia, e o deitou em sua cama, e então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Olha a linha divisória, até com o profeta, gente. Agora veja, e estendendo-se 3 vezes por sobre o menino, literalmente deitou por sobre o cadáver, ele clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: está aí, ó, está vendo? Teu filho vive. E então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Diga comigo: nisto conheço agora. Fazer um bocadinho de farinha e uma botijinha de azeite virar uma fábrica inesgotável foi pouco?
Mas ela disse: agora, gente, vocês estão entendendo por que coisa ruim acontece às vezes com gente boa? A vida, tudo bem, ela é a vida, mas presta atenção, meu irmão, às vezes nós estamos com falta de azeite, mesmo sendo dono da fábrica de azeite gerado por um milagre. E essa falta de azeite pode acometer nessa hora, onde a gente precisa ter a maior fé, e ser acometido com a perda dos maiores bens. Eu tenho certeza que se ela oferecesse para ela trocar entre o filho dela e ela falava: então que vá a minha vida, o meu filho fique. Mas ela não teve fé, aquele momento foi difícil, ela se abalou infelizmente, mas graças a Deus o profeta estava firme ali. Olha que o profeta bateu na trave também, hein? Mas não entrou, graças a Deus, e o menino ressuscitou. E aqui tem uma lição importante, tem um ditado que fala: diga-me com quem andas, e eu direi quem tu és. Hoje é o dia do ditado, né? Em alguns momentos eles fazem sentido. Diga-me com quem andas, eu vou te dizer quem tu. O que esse ditado está dizendo para nós? É só me falar o ambiente que você frequenta, quem é que você escuta, que livro que você lê, que filme que você assiste, que música você ouve, que conselho de quem você recebe, e eu vou explicar para você por que as coisas estão acontecendo na sua vida do jeito que estão, por que sua mente está como está. Pergunta para o seu irmão, me ajuda aí, fala para ele de que fonte que você anda bebendo, meu irmão. Que água você tem bebido? Está saindo da onde essa água? Quem foi que te deu essa água? Quem é que está te aconselhando? Você está pegando uma pessoa divorciada, que saiu do divórcio arrebentado, brigado com o outro, para te aconselhar sobre casamento. Você está maluco? Você está doido? Tem que tomar um cuidado nessa hora. Não fale com pessoas que perderam sobre aquilo que você quer vencer. Não vai pedir conselhos para pessoas que não têm pelo menos a espiritualidade que você tem, porque essa pessoa, ao invés de fazer subir, vai te fazer afundar. A falta de azeite causa afundamento, você desce, a densidade diminui, você perde, e você acaba descendo. Quer dizer, a densidade aumenta, né? E você acaba descendo. Quem tem azeite, não afunda, irmão. Quem tem o azeite não afunda. Legal que a Bíblia fala no começo, né? Elias, vai lá é o seguinte, sai daí. Elias estava precisando de comida, ele não tinha mais comida. E ele, pela fé, sem ter recurso nenhum, a terra estava seca para todo mundo, até para o profeta. Deus falou: tem uma providência para você lá em Sarepta, na casa de uma viúva. Vai lá que eu levantei essa viúva para te alimentar. O detalhe, Deus não tinha falado para a viúva, percebeu? Chegou lá, pediu comida, falou: só tem para a gente comer e morrer, depois acabou, não tem mais nada. Mal sabia ela que Deus estava preparando tudo para que naquela semeadura de fé algo sobrenatural acontecesse ali. Elias tinha um azeite do Espírito Santo na vida dele. Todo mundo destaca a fé de Elias, mas hoje eu queria destacar a fé daquela viúva, mesmo na situação difícil que ela passou. Sabe por que ela não afundou naquela seca mortal? Porque o azeite estava nela, e foi lá que Deus mandou Elias a hora que ele não tinha um azeite para comer. Deus falou: vai lá que tem uma mulher que tem azeite nela, e a partir do que está dentro dela eu vou tirar para fora o que ela precisa. É a partir do que está dentro de você que o que está fora e você precisa vai acontecer. É assim que você destrava as bênçãos, é assim que você desbloqueia as bênçãos, é assim que você abre o fluir de Deus na sua vida. O azeite dela fez ela emergir debaixo das muitas águas e colocou ela flutuando lá em cima, igual a gente fez aqui com a tigela. Porque quem tem azeite não afunda. O que mais que a gente poderia ouvir? Talvez de Davi, que recebeu o azeite na sua cabeça pelo profeta Samuel, sim ou não? Davi tinha azeite ou não tinha? Quando ele adorava a Deus, o céu movia, é verdade ou não é? Pois é, enquanto ele manteve o azeite, ele venceu, mas quando ele desprezou o azeite, em alguns momentos da vida dele ele fez isso, a mente dele o traiu e ele se entregou ao pecado, por exemplo com Batseba. Ou também quando ele se orgulhou e mandou fazer a contagem para mostrar para todos os reis que o reino dele era maior que todo mundo. Ou então quando ele trouxe Mical, a primeira esposa dele, filha de Saul, de volta, amarra a força, porque ele ficou sabendo que ela ia casar de novo com outro cara. Aí ele pegou e deu um ataque de herói e falou: não, busca lá que a mulher é minha, não é de ninguém não. Ele usou a coroa para fazer uma coisa, para estragar a vida de alguém que já tinha seguido para frente, e ele também. Ele já tinha Abigail, o que ele queria Mical de volta? E ele pega e manda lá buscar aquela mulher que virou um inferno na vida dele outra vez, só para não baixar o orgulho.
Nessas 3 e outras que eu podia citar, ele deixou o azeite escapar, no vão do dedo ali, escorreu da cabeça, caiu no chão, perdeu. Ainda bem que ele soube pegar o caminho de volta, e ele entendeu definitivamente que quem tem azeite não afunda. E para fechar, aquelas 5 virgens, havia 5 virgens sábias e havia 5 virgens nécias, tolas. E aquelas mulheres, né, que Jesus propôs naquela parábola, na parábola da candeia, né, das 5 virgens, as 5 eram sábias, elas guardavam azeite, que era o combustível para fazer acender a lâmpada, porque elas pensaram, pode ser que o noivo venha, por exemplo, na hora da meia-noite, e pegue todo mundo de surpresa, e sem azeite a gente não consegue acender a lâmpada para ir ao encontro dele, então elas estocaram. E aí então as outras 5 desprezaram, elas preferiram comer uma saladinha lá de alfacinha americana, com um tomatinho cereja, um pouquinho de agrião no meio. Quem está com fome diz amém. E aí, né, que nem eu estava falando, elas acabaram gastando azeite nos prazeres, e na hora que precisou dele para combustível não tinha. Aí chega o noivo, anunciou, o noivo está chegando. Quem tinha azeite encontrou o noivo, quem não tinha, afundou nas águas da ignorância, se afundou. Por isso que é importante você ter o azeite, por isso que é importante não faltar o óleo sobre a sua cabeça. As virgens sábias emergiram, as virgens nécias afundaram. Irmão, como é que está a sua condição espiritual? E a sua condição natural? Que batalha você está lutando? Que situações você está vivendo? Deixa eu falar uma coisa, não é culpa, é consciência. Quero ouvir um amém. Olha para o seu vizinho, culpa não, fala para ele, culpa não. Diga para ele, aqui não tem culpa, eu preciso de consciência. O que você precisa de consciência, não de culpa. Você já reparou que todo mundo que fica culpado, fica pior ainda a situação dele, ele não consegue sair, afunda mais ainda? Para com isso. Jesus já levou sua culpa na cruz, quero ouvir um amém. Seus pecados estão perdoados, toma posse dessa vitória. O que você precisa de consciência, fala, peraí, eu não posso aceitar isso não. O que eu não podia fazer, Cristo fez por mim para que eu tivesse o que eu não tenho condições. Como é que eu vou perder essa? Se ele já foi lá, já venceu tudo por mim. Na consciência então, eu começo a tomar atitudes que fazem com que o azeite se recupere, que eu seja mais cheio da unção e da presença de Deus, e que o pecado se afaste da minha vida de tal maneira que eu não venha afundar quando as muitas águas vierem para me submergir. Eu pergunto, como é que está a sua condição espiritual? Está expandindo ou anda retraindo? Está melhor que ontem ou está pior do que ontem? Está avançando espiritualmente ou você tem estagnado? Espiritualmente falando, lembra? Não faça esse processamento com culpa, porque quem tem azeite não afunda. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Sabe o que você veio fazer aqui hoje?